Olá você e seja bem-vindo ao Ideias Radicais, o meu nome é Rafael e vamos para o quarto vídeo da série da leitura comentada do Anatomia do Estado do Murray Rothbard, onde a gente vai conversar sobre como o Estado cresce, como é que funciona isso. A gente já viu o que o Estado não é, ele não é você, ele é, no segundo vídeo, um meio para as outras pessoas viverem do seu trabalho, para parasitarem você. A gente já viu como isso é legitimado através de cooptação e de ideologia. Agora, como é que ele se expande? Como é que ele cresce? O Estado tende a crescer. Essa é a verdade. O cara que tem o poder, o cara que parasita, quer parasitar mais. Ele não vai falar, tá bom, aposentei. Não existe isso. Isso não funciona. O que ele precisa para crescer é legitimidade. Ele precisa que seja aceito que ele cresça. Ele precisa que as pessoas achem isso normal ou até necessário. E até a era da Constituição, isso era relativamente simples. O rei tinha vários argumentos, inclusive o fato que ele era Deus ou apontado divinamente, então ele podia simplesmente jogar qualquer porcaria para frente e as pessoas engoliam. Rothbard se preocupa, nesse capítulo, muito mais com o crescimento após o período constitucional. Até os Estados Unidos estabeleceram uma Constituição, até uma Constituição ser imposta na Inglaterra, o rei mandava e acabou. A Constituição foi criada para ser um freio no rei, para ser um dispositivo para segurar o monarca, para ter regras como a civilização vai se orientar, e isso originalmente foi concebido como um freio, mas é um aparato estatal, porque tem um erro dentro da ideia de uma Constituição, que é o que ele aponta mais na frente. Ele cita, na verdade, nesse capítulo ele abre espaço para o Black e para o Colden, que são dois autores de lei, de maneira geral, e ele cita bastante eles. E o que ele fala é o seguinte: o problema, o buraco em você ter uma Constituição, em você ter uma lei que o governante deve seguir, o que era novo. Antes o governante simplesmente falava, mata esse cara, acabou. É relativamente novo na história a ideia de que, por exemplo, para você ser preso, o governo tem que ter uma acusação. Não sei se vocês sabem, isso é novo na história. Isso começou na Inglaterra. Isso é uma novidade em termos legais. Então, você tem essa lei, e a lei está acima do rei. Porém, a lei é um dispositivo estatal. Agora, quem vigia a lei? Se a lei for quebrada, quem pune o Estado por quebrar a lei? Ora, o próprio Estado. Ora, se a gente tiver uma dúvida na lei, a gente faz alguma coisa, a gente quer instituir alguma coisa, e esse é um dos motivos porque o Rothbard ele consegue ser tão atemporal. O cara previu, o cara tá falando do que aconteceu aqui no STF recentemente. E se tem o governo tá querendo passar uma lei ali, mas ela é inconstitucional. Quem vai decidir se essa lei pode ser passada ou não pode ser passada? Ora, o próprio Estado. Então, chega ao ponto em que ele quer fazer alguma coisa, ele quer se expandir, o Estado quer entrar na sua vida, quer decidir alguma coisa, quer aumentar o imposto, quer regulamentar alguma coisa, e daí ele tem que decidir, bom, eu posso fazer isso que eu quero fazer ou eu não posso? Bom, deixa eu pensar aqui comigo mesmo. Eu posso fazer isso, eu resolvi que eu me legitimo. Ao ponto em que o Black, que é um dos autores que ele cita, fala que o Estado, na verdade, decidir o certo e não o que ele quer seria um milagre. Seria uma coisa muito estupenda o Estado falar, nossa, eu quero fazer isso, eu posso fazer isso? Não, eu estou errado. Isso seria, de fato, numa disputa legislativa de fato importante, seria um milagre se isso acontecesse. E, de fato, foi o que a gente viu aqui no STF recentemente. E o que ele cita é o exemplo do New Deal. O New Deal... O problema é que existe uma mística muito grande ao redor da crise de 29, por exemplo, que o livre mercado causou ela, o que é um disparate total, mentira gigantesca. Mas logo depois da crise, foram instaladas várias medidas populistas, várias medidas intervencionistas na economia, pelo Hoover, e depois o cara do outro partido, o Frank Delano Roosevelt, meio que só ampliou a coisa um pouco mais e criou o New Deal. E entre várias coisas, ele criou um programa, que era o Blue Eagle, que era onde as empresas grandes, digamos de pneus, se juntam para decidir como vai ser a indústria do pneu e quanto vai ser cobrado. E todas as outras indústrias pequenas têm que aceitar. E acabou. O que é uma insanidade. Foi uma coisa totalmente inconstitucional. E chegou ao ponto em que isso foi passado, pessoas foram presas por desobedecer essas leis, até que alguém levou uma disputa para a Suprema Corte e ganhou. E o programa foi considerado inconstitucional.
Um tempo depois, o programa voltou para... Não o Blue Chip, mas o programa do New Deal, de maneira geral, voltou para a Suprema Corte com, de novo, alegações de inconstitucionalidade. O presidente estava expandindo o Estado sem autorização legal. E a Corte falou, deixa, vai. Quer dizer, você pode ter a Corte dizendo não, mas eventualmente ela vai dizer um sim. E daí agora o Estado expandiu. Agora debate no próximo. Ele pode dizer não, sim, agora cresceu. O problema é que o Estado, quando ele está agindo na lei, é réu e juiz. Se você tivesse qualquer outro arranjo jurídico, onde, olha, você tá me atacando, então vamos lá no meu tribunal, beleza? Loucura. Não, eu matei, sei lá, teu tio. Então, vamos lá, vamos pro julgamento. Juiz Rafael presidindo, você ia falar, não, pera, desculpa, eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui, mas é exatamente o que acontece com o Estado. Ele mesmo julga se ele pode crescer ou não. Ele mesmo julga se a lei está certa ou não, se ele está dentro da lei ou não, se ele pode fazer o que ele quiser ou não. Esse é o problema do minarquismo. Você fala, não, o Estado só deveria ter a lei e as armas. Não, mas se o Estado tem a lei e tem as armas, o que ele não tem? O que ele não pode? Porque daí ele vai falar, olha, eu tenho a lei, as armas e eu sou um Estado mínimo. Então eu, Estado mínimo agora, porque alguns governantes mais megalomaníacos assumiram, vou decidir se eu posso ou não taxar a população mais. Deixa eu pensar aqui comigo mesmo. Eu decidi que isso é constitucional, porque eu tenho a lei e eu tenho as armas. Se você não gostou disso, você vai fazer o quê? Você vai apelar? Na minha corte. Tá pegando a ideia? E a Suprema Corte é o quê? A Suprema Corte é o Estado regulando ele mesmo. É óbvio que isso vai dar errado. É evidente que isso vai dar errado. O STF provou isso cabalmente agora no fim do ano. E não faltam exemplos na história. O New Deal nos Estados Unidos foi ridículo. Foi uma humilhação da Constituição. A Constituição expressamente diz, a Constituição americana, você pode considerar que assim é o ápice do constitucionalismo, porque é um Estado absolutamente mínimo que ela coloca ali. E dane-se! As 10 primeiras emendas da Constituição foram, hoje, todas infringidas. Literalmente tem uma emenda lá, a segunda emenda, que diz que o direito das pessoas de ter e portar armas não será infringido. Essa é a letra da lei. Foi infringido. Tem lugares nos Estados Unidos hoje onde o direito das pessoas ter e portar armas é infringido. Mas está na Constituição. Foda-se. Hoje a gente teve no STF... Hoje não, mas esse ano a gente teve no STF. O STF agora vai decidir o rito do impeachment. Então tem o governo, e o governo tem uma associação com o STF, e o STF vai decidir isso. Aí um dos ministros do STF pegou a Constituição... Não, eu não vou pegar o livro do Rothbard para fingir que é Constituição, porque seria uma ofensa, coitado. Não, ele pegou a Constituição, leu a Constituição, e eles decidiram uma coisa contrária ao que estava escrito ali. É por isso que o Estado cresce. Porque ele controla o próprio crescimento. Isso é uma insanidade. E ele cita o Coldon porque o Coldon fala, olha, o que a gente poderia ter é uma alternativa para cuidar da lei. A gente podia ter o seguinte. Se o governo federal faz alguma coisa, a instância abaixo pode vetar. Então se o governo federal passa uma lei que vai subir impostos em todos os estados, o governador poderia falar, olha, eu veto. Eis a Constituição, eu interpreto o contrário, vetei. Mas o Rothbard fala, mas então por que a gente não leva isso mais pra frente? Porque aí o que você teria? Você teria um conluio do Estado com o Estado-governo, do estadual, o governo com o Estado, pra passar uma lei. O conluio é simples. Você fala, não, então vamos passar pra prefeitura. Não, mas aí o conluio continua. Vamos passar por... Eventualmente você teria que chegar e falar, não, o indivíduo então pode vetar uma lei, pode falar, isso é inconstitucional. Tchau, eu não obedecerei essa lei, porque eu, como indivíduo que sustento todos vocês, não quero participar disso. Que seria uma secessão individual, que até o Mises defendia. Aí o Rothbard fala, mas isso aí, no fim das contas, você teria uma lei privada. Por que não ter uma lei privada? Esse é o problema. Quando você dá ao Estado o poder de... Não só você vai espolhar todo mundo, a gente aceita isso, mas você vai decidir como, quando e por quê, e você vai supervisionar isso. É óbvio que o Estado vai crescer. Os Estados Unidos nasceram como um Estado minimalíssimo. Hoje,
É ridículo, aliás. Se você vê um debate hoje das eleições americanas, você entende realmente qual é a história da Constituição, você chora de raiva do que está sendo debatido. É absolutamente nojento o crescimento do governo que aconteceu nos Estados Unidos. Mas aconteceu. Por quê? Com o aval, com a supervisão, com os aplausos da Suprema Corte. Não adianta você achar que o Estado vai se regular ele mesmo para ser bonzinho, sendo que a natureza dele é roubar você. Próximo vídeo está na lista, tem coisas lá na descrição, se você quiser ver a playlist está lá embaixo. E tchau, tchau.